Algumas histórias não começam em prédios. Começam em um chamado. Em fé. Em obediência. Histórias que não são apenas lembradas, mas continuam sendo vividas. No dia 16 de janeiro de 1976, nascia em Santos a Igreja Casa da Bênção, implantada pelo saudoso missionário Gregório Alves de Moraes. A igreja, quando foi aberta no começo, ali na Brás Cubas, era muito simples, Era uma casa, um porão, muito simples, mas o poder de Deus ali era muito forte. As pessoas vinham de longe, para participar das reuniões, e muitas pessoas foram abençoadas naquela época ali. O que mais marcou foi quando eu entrei na igreja, pela primeira vez. Levei meu marido, ele dava muito trabalho, e no mesmo dia que eu levei ele, no segundo dia que eu entrei na igreja, eu levei ele, e ali ele foi liberto. A primeira oração que o missionário Gregório fez por ele se libertou e não bebeu mais. Foi muito forte. Era muito forte essas reuniões. A presença de Deus estava ali, a gente sentia a graça de Deus ali. Uma igreja marcada por sinais e milagres. Cegos viam, paralíticos andavam, cancerosos eram curados. Vidas eram libertas de demônios, do álcool, das drogas e da destruição. De Santos, o fogo se espalhou. Mais de 250 igrejas no estado de São Paulo. Igrejas inauguradas em Curitiba e Belo Horizonte e líderes que marcaram gerações. Grandes milagres, manifestação de Deus, pessoas que entravam doentes, endemoniadas, pessoas perturbadas, caíam e eram libertas de uma maneira sobrenatural. Ao colocar as mãos sobre cada uma daquelas pessoas, não havia uma que não caísse endemoniada ou doente, não voltasse para casa curada e liberta, sarada, transformada. Pessoas que chegaram com feridas, com grandes problemas, Deus trouxe grandes êxitos, vitórias extraordinárias, coisas que os nossos olhos viam e acontecer, que a gente ficava maravilhado e se tornava testemunho. Aquelas pessoas que eram curadas, libertas, convidavam outras doentes para serem curadas. Isso ia acontecendo diariamente nos cultos. E a igreja ia crescendo e se multiplicando. E os milagres não paravam de acontecer. Tinha dias que precisávamos de pessoas para nos ajudar. Pessoas que chegavam endemoniadas. Tínhamos que fazer um cerco para segurar elas, para elas não irem embora da forma que elas entraram. E todas as vezes que isso acontecia, o poder de Deus era derramado de uma maneira extraordinária na vida dessas pessoas. E as pessoas chegavam oprimidas, desanimadas, desencorajadas, e as aproximaram a nós pedindo socorro, elas pediam ajuda. Muitas delas vinham à igreja desesperadamente, outras pensando até em suicídios. Essas pessoas eram tocadas por Deus de uma maneira poderosa. E todas as vezes que elas eram abençoadas, elas traziam outras pessoas, elas testemunhavam o que Deus estava realizando nos cultos, nas concentrações que nós realizávamos, muitas vezes através de programa de rádio, televisão, folhetos. Isso influencia muitas pessoas, influenciava bastante, trazia assim um êxito muito grande. Em 1996, vindo do Recife, o bispo Acepalarone assume a igreja com 280 membros e 2 congregações. Um novo tempo começa.
3 programas de televisão moveram a Baixada Santista. Multidões se reuniam diariamente. Batismos históricos levavam centenas às águas do rio Perequê. No final de 1999, aconteceram as maiores crises da nossa história. Traições, pecados, perdas. A igreja quase fechou. Tudo parecia acabado. Naquele tempo foi um tempo muito difícil, porque eu vi muitos amigos meus indo embora da igreja, abandonando, e eu olhava assim e falei, pô, todo mundo está indo embora da igreja. Aquilo me deixou muito triste, né? Eu vi a igreja desvaziando. Saía pessoas que estavam comigo, tá indo embora, eu não vou ficar mais aqui, eu não quero mais saber. Essas pessoas foram indo embora e aquilo me deixou assim, meio abalado. Eu decidi permanecer porque Deus falou comigo e eu tinha certeza que a boa obra que Ele tinha começado na minha vida, Ele não tinha terminado. E nisso eu estou nessa caminhada já faz 30 anos. E eu sei que Deus tem trabalhado na minha vida. Eu nunca pensei que um dia eu seria um cristão, eu seria um pastor, né? Então Deus trabalhou e está trabalhando até hoje. Já faz 30 anos nessa boa obra. Mas em dezembro daquele mesmo ano, uma palavra reacendeu a visão. Sonhe e ganharás o mundo. Com os poucos que permaneceram, nasceu a visão celular. Uma igreja em casas. Uma igreja viva. Iniciar a igreja nas casas foi simples. Haviam poucas pessoas, mas as pessoas tinham muita vontade de coisas novas, de crescer. Tinha muito amor, muita fé, muita unidade. Quando fomos para as células, nós nos tornamos uma só família. A preocupação de um era a preocupação do outro. Nós começamos a viver um crescimento e, com certeza, um avanço bem maior. A fé aumentou, o amor aumentou e a unidade também. A ICB Santos voltou a frutificar. O crescimento retornou. Batismos históricos aconteceram novamente. Inclusive o maior deles, com quase 1000 vidas. Hoje são 32 extensões e aproximadamente 4.000 membros. Somos gratos aos 72 pastores atuais, aos mais de 400 líderes de células e aos mais de 90 discipuladores. Seguimos sonhando, seguimos crescendo, até encher a Vila Belmiro em uma grande celebração. Estar aqui, depois de tantos anos, para mim significa uma grande honra. Construir
a história dessa igreja, escrever a história dessa igreja, junto com esses líderes de célula, discipuladores, os valentes pastores e pastoras da nossa casa. Para mim tem sido um grande privilégio. E estar ao lado do bispo e da missionária Andréia, para mim tem sido a grande honra da minha vida. O que eu acredito que Deus ainda vai fazer, olha, eu vi muitas coisas. Eu vi as maiores crises que essa igreja passou, os maiores problemas, as maiores dificuldades, os tempos mais difíceis. Mas eu também vi os grandes cultos, grandes colheitas, os maiores batismos. O que eu acredito é que esses 50 anos foram maravilhosos, foram lindos. Mas Deus não terminou essa história. Nós ainda temos muitas coisas para fazer. Inclusive, nós vamos ainda encher a Vila Belmiro com milhares de salvos para Jesus. Essa é a promessa que nós temos para essa casa, para essa igreja. ICB Santos. 50 anos. Uma igreja viva, uma visão eterna.